E aí, turma? Vou ver aqui como é que estão as coisas. Pessoal falando que vai assistir. Só falar que vai ser só 10 minutos, o pessoal já fala que vai assistir. Bom, então... Estou só vendo aqui se está tendo som. Tem. Estou só vendo aqui se está tendo som. Tem. Ótimo. Bom, eu vi uma turma aí, pessoal antigo aparecendo. Carlos Herbert, boa noite, professor. Mari Letícia, cheguei. Obrigado. Até galera chegando aí mesmo, hein, gente? Bom, hoje vai ser muito rápido. Eu tô com alguns probleminhas. Gente, de... Onde que eu tô ouvindo isso? Não, deixa eu desligar isso. Que loucura. Tá sendo som de tudo quanto é lugar. Bom, vamos lá. Vamos começar essa live aqui. Deixa eu deixar um pouquinho a pouco. Bom, meu gato. A minha gata que vive me dando trabalho. Mas vamos lá, gente. Hoje eu vou falar rapidinho aí com vocês. Eu não quero demorar, mesmo porque ontem eu dei aula de tarô, esse horário aqui. Acordei umas... Eu não estou muito bem de saúde, então eu tive alguns problemas de fígado, tudo. Então eu acabei tendo febre, aí tomo alguns remédios, tudo. Minha gata me atrapalha. Acordei às 3h30 da manhã e tô acordado até agora. E amanhã vai ter live de novo aqui no canal. Amanhã é o Café com Estudos, onde eu vou falar sobre o livro Abra Sua Mente para Receber. Vou falar sobre o terceiro capítulo, que é o Dom da Profecia. Bom, já viram que a gente vai falar do Papa, né? Tem algumas matérias que eu só vou passar para vocês e eu não vou comentar, tá? Sobre o Papa. Mas eu queria comentar algumas coisinhas. Eu estava vendo aqui o que estava acontecendo no YouTube, as notícias assim mais importantes. Então eu vou falar aqui algumas notícias interessantes. São 4 notícias rapidinho, antes de a gente entrar no tema. Então, primeiro, a Sônia Abrão, que comandou o A Tarde é Sua, tá com Xing Ling. Então, ela tá lá com Xing Ling e está apresentando o programa dela de dentro de casa. Sônia Abrão, tomara que melhore, né? A gente vai falar de um outro caso aqui também agora. Esses daí são os mais que estão mais falando por aí. O terceiro vai ser o pior, não vão ser 4 casos, vão ser só 3. Terceiro, esse daqui, né? Foi a óbito o filho do Whindersson Nunes e Maria Lina após parto prematuro. O que acontece? Não é porque é famoso, não, mas é interessante como as pessoas lutam para ter um filho e tem outras que querem sumir com o filho. Tem a ver com o Papa também isso hoje. E a última, notícias para você ficar um pouquinho mais assustado. Olha isso, gente. Ô gato, para aí. Primeiro caso humano de gripe aviária. E aonde que acontece isso? Isso foi, essa notícia que eu peguei de hoje, gente. Olha o lugar. Primeiro caso humano de gripe aviária. Tá bom para vocês? Bom, vamos pro tema, vai. A gente vai falar sobre... Eita. Eu peguei alguns slides, eu vou falar a verdade, viu, gente? Eu não estou muito legal, como eu falei.
Eu também estou no meu inferno astral. Meu aniversário é daqui a 15 dias. Eu fico bem triste antes do meu aniversário, baixa a minha imunidade. Então, por exemplo, atualmente estou com problema no fígado, aí dá febre e tudo mais. É terrível o meu período antes do aniversário. Então, vou pedir para vocês me derem um pouquinho terem um pouquinho de paciência comigo, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o fim da era de Aquário. Aqui é um slide que eu usei numa outra palestra, por isso que tem aí todas as eras. Mas o que interessa para nós é isso aqui, ó. Ou melhor, o fim da era de Peixes. Tivemos a era de Áries, que predominava o judaísmo, lá do Moisés. Era de Peixes, que é o cristianismo. E estamos vindo agora aqui na era de Aquário. O que será que vai aparecer aí? Para vocês entenderem o meu raciocínio, eu gostaria de deixar claro que o que eu estou falando aqui, que eu não quero ter processo também, é a minha opinião baseada nos meus estudos, tá bom, gente? É a minha opinião baseada nos meus estudos. Bom, o que acontece? Como é que foi montada a Igreja Católica? Tinha um imperador romano, e 300 anos após a morte de Jesus Cristo, Roma estava uma bagunça. Roma estava uma bagunça. E esse imperador, ele pegou e falou, pô, vai ter muitas guerras, vai ter um monte de problema, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma religião, juntando todos eles, todo esse povo que tá brigando entre si, vou criar essa religião e vou dominar essas pessoas através dessa religião. O que eu vou fazer? Criar o catolicismo. Né? Então, 300 anos após a morte de Cristo, ele vai lá e cria a Igreja Católica. Católico quer dizer universal. Se pegar o significado de católico, é universal. E aí, essa gata não para um minuto, gente. É terrível. Então, católico quer dizer universal. O que ele fez ali? Ele juntou a religião egípcia, ele juntou o judaísmo, né? Você pega ali o Velho Testamento, você pega o Velho Testamento do judaísmo, e ele colocou ali na Igreja Católica, que tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele catou os essênios, que é o Novo Testamento, o judaísmo, que é o Velho Testamento. Ele pegou a religião egípcia, que vem toda a simbologia da esfinge, e colocou também na religião. Pegou a mitologia grega, colocou dentro da religião também. Eu vou fazer uma live no futuro falando de todas as coincidências sobre o nascimento de Cristo. Se eu não estiver enganado, são mais de 100 deuses que nasceram dia 25 de dezembro. Então ele pegou aquela data já comemorativa e falou, nasceu dia 25 de dezembro. Eu vou fazer uma live sobre isso no futuro. E ele vai montando aquela igreja, né, aquela religião. Então, por exemplo, os 12 apóstolos são os 12 signos da astrologia. Por exemplo. E ali ele puxa os romanos e os gregos, que tinham aquela religião voltada para a mitologia grega e romana. Vou mostrar alguns desenhos para vocês. Deixa eu ver aqui. Olha isso daqui. Isso daqui eu usei ontem na minha aula de tarô, mas eu vou mostrar para vocês de uma outra forma. Olha só. Isso é uma esfinge. O que você vê nessa esfinge? Asas de águia. Não é isso? Deixa eu colocar aqui um. Ó, asas de águia. A parte de trás de um leão, as patas de um touro,
e a cabeça de um ser humano. Isso é uma esfinge. Tudo bom? Religião egípcia. Vamos ver outra esfinge? Vocês vão falar, não, é só essa esfinge que é assim. Não, tem essa aqui também, ó. Tem asas de águia, a parte de trás ali de um leão, as patas da frente de um touro, cabeça de gente, de um ser humano. Vamos para a próxima. Mesma coisa. Asa de águia, cabeça de humano, as patas e o rabo de um leão e as patas da frente de touro. E se você for lá na esfinge de Gizé, o que aconteceu ali? Com o tempo caíram as asas, mas você vai ver, vai chegar nessa conclusão também. Eles falam, o que são esses 4 símbolos aí? O que isso tem a ver com a Igreja Católica? Isso é a simbologia das religiões egípcias. E quando você vai estudar, por exemplo, os 4 evangelhos, joga aí depois no Google, os 4 evangelhos, você vai ver que Mateus está sempre é uma criança, Marcos é um leão, Lucas é touro e João é uma águia. Os 4 elementos da esfinge. Vocês entenderam como foi montada a Igreja Católica? Juntando todo esse povo aí. Por que você está falando isso, Maurício? Porque essa junção vai acontecer, ou vai começar a acontecer agora, ou vai culminar daqui a 150 anos, porque a Era de Peixes é em 2150. A Era de Aquário começa em 2150. Mas fala, pô, mas 2000, ainda estamos em 2020, mas as coisas estão acontecendo muito rápido. A impressão que eu tenho é que querem acelerar o processo. Essa é a impressão que eu tenho. Tudo isso tem a ver com o Papa? Tudo isso tem a ver com o Papa. Então, vocês já entenderam como que começou a Igreja Católica e vão entender como que vai ser a próxima religião. Vou tentar ser rápido, tá, gente? Então, tivemos ali Moisés, né, que 1250 a.C., monta ali o judaísmo. Abraão, 1800 a.C. a 2000, e o hinduísmo antes de Cristo. Bom, o que eu quero dizer com isso daí? Quando vai montar uma nova religião, uma religião que vai dominar o mundo, vamos entender isso. Eles pegam as características de todas as outras religiões. O judaísmo, ele tem características de várias religiões da época, inclusive do hinduísmo. O Abraão, ele tem a origem da palavra dele vem de Brahma e Abraão. Ocultistas sérios acreditam que Abraão é uma lenda e que Moisés pegou essa lenda e converteu tudo que tinha do hinduísmo para o judaísmo, alterando, obviamente, fazendo várias mudanças. Não vou me estender nisso, mas tem que entender que a origem é no Oriente, que vem passando para o Ocidente. Deixa eu ver o que mais que nós temos. Tudo isso eu estou tentando montar um raciocínio, gente, para começar a falar sobre algumas coisas interessantes sobre o Papa. Eu vou colocar algumas matérias aqui. Quero que vocês entendam. Este ano passado, o município de Aparecida, né? Eu fui para Aparecida, Nossa Senhora da Aparecida. Importante isso. Né? Outro fato que é importante. O Brasil, não sei se ficou pequenininho, acho que ficou pequeno isso, né? Mas o Brasil é o país que mais tem católicos no mundo inteiro.
É o que mais tem católicos no mundo. Aí nesse texto pequenininho, está dizendo o quê? Que o Brasil, deixa eu colocar ele de novo lá, está dizendo o quê? Ó, que o Brasil lidera a lista com 120.880.000 católicos. Por volta de 61% da população do Brasil é católica. Tá? Seu amor, por que você está falando isso? É importante. Bom, eu fui para Aparecida e realmente a Aparecida, o município lá de Nossa Senhora Aparecida, eu fui em um sábado, não era dia de Nossa Senhora da Aparecida, que é dia 12 de outubro, eu acho que eu fui em junho, julho, alguma coisa assim, um sábado qualquer, aquele lugar tinha muita gente. Vocês não têm noção a quantidade de ônibus que vão para Aparecida todos os finais de semana do ano inteiro. A vida deles é o turismo e a religião. E com os problemas que tivemos em 2020, lá a quarentena, tudo mais, caiu muito o comércio lá. Isso, essa matéria aqui, ó, com 70% de desempregados, o município de Aparecida pede doações. Eu cheguei a ver o prefeito de Aparecida indo, agora não lembro se foi na Jovem Pan ou na Bandeirantes, pedindo cesta básica para eles. O prefeito, não sei, acho que é o prefeito lá, pedindo isso. Vocês acompanhem isso, ele estava desesperado. Aí, quem ajudou? O CIAGESP, ó, Cidade Aparecida pede socorro e CIAGESP se mobiliza e doa 200 toneladas de alimento. CIAGESP. Vai pegando. Vocês estão entendendo, né? Ó, o Brasil é o país que mais tem católicos no mundo. Eu acredito que o município que tem mais católicos, que tem mais movimento, que é o ponto de referência católico, eu acho que o segundo maior ponto de referência católico é Aparecido, o primeiro é o Vaticano. Eu não conheço mais nenhum outro lugar que seja igual a isso. E Aparecida estava alguém passando por necessidade, vocês vão chegar onde eu quero. Eu queria mostrar algumas matérias, e eu não vou comentar essas matérias, eu vou mostrar para vocês. Só vou ler, ó. Melhor, antes de eu mostrar essas matérias, deixa eu comentar um pouquinho, assim. Não estou falando que é certo ou que é errado. Eu não vou, por isso que eu não quero comentar. Não é para saber o que é certo e o que é errado. A pergunta é, o que a igreja prega, o que eles pregam lá na igreja, e o que o Papa atual tem de ideia. Eu não estou falando que as ideias deles estão certas ou erradas. Eu não estou falando de política, se o correto é ser de direita ou ser de esquerda. Eu não estou falando, que nem agora falando do Whindersson Nunes, não estou falando de pessoas que perdem a criança, né? Ou melhor, quem perde a criança porque quer. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Eu não estou falando se o correto é qualquer tipo de pedido, assim, como é que eu vou usar a palavra, porque eu tenho um pouco de receio de falar, né? Opção sexual. Eu não estou falando o que é certo ou o que é errado. Eu estou falando o que é que a igreja fala e o que o Papa atual está falando. Um outro problema que eu vejo, eu gostava muito mais do Ratzinger, que era o alemão, porque ele era ruim. E a impressão que eu tenho é que ele era mais verdadeiro. Eu não gosto de pessoas que falam, eu sou bonzinho, perdoa todo mundo, tudo mais. Eu sou bom. O atual Papa, ele diz que é franciscano.
Um franciscano, se vocês conversarem um dia com um franciscano, ele está totalmente largado. Ele não quer saber de dinheiro, de poder, ele quer paz, ele quer sossego. Ele está totalmente desprendido. Eu acho que ele não aceitaria o cargo de papa. Ele está desprendido dessa, ele não quer saber dessas coisas. Então eu fico com o pé atrás. Pode ser que ele seja uma boa pessoa, mas eu fico com o pé atrás do papa atual. Eu preferia um papa ruim, né? Um cara que você vai e fala, opa, esse cara é verdadeiro, do que um que tem toda uma imagem assim. E agora eu vou passar algumas notícias e vocês só vão ler, eu não vou comentar esse negócio não, essas notícias, só para depois chegar no final e a gente ver o que vai dar. Olha isso. Papa diz que comunistas pensam como os cristãos. Revista Exame. Crucifixo com foice e martelo dado por Ivo a Papa causa um racha na internet. Jesus crucificado ali no foice e martelo. Aqui talvez eu não possa falar, mas ó. Papa. Peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos ver como é que eu vou falar. Papa Francisco amplia permissão especial para absolvição do pecado das mulheres que fazem um óbito com suas crianças ainda na barriga, né, antes de nascer. Eu não posso falar essa palavra aí não, por causa do YouTube, mas a ideia é exatamente essa. Ele amplia a permissão especial para absolvição do pecado. Tá? Vamos para a próxima. Estou nem falando que é certo ou que é errado, só imagina o que a igreja achava que era certo e errado e o que é agora. Vaticano diz que a declaração do Papa Francisco sobre a união civil gay não muda a posição da igreja católica. Aí, nessa situação, ele foi contra a igreja, ao que tudo indica. Ele tem uma opinião, a igreja tinha outra. Estou nem falando que está certo ou está errado, né? Mas essa aqui é grave. Está pequenininho, mas ele fala o seguinte. Papa Francisco diz que todas as religiões têm pequenos grupos fundamentalistas. Ele está falando que todas as religiões têm grupos de fundamentalistas. O que acontece? Quando é que ele fala disso? Quando ele vai lá para o Iraque. Ele vai lá para o Iraque. E aí, o que acontece? E aí o que acontece? Ele estava ali, olha só, flertando com várias, com ateus, com religiões, como, por exemplo, indo para o Iraque, com grupos que foram contra a Igreja Católica. Então ele vai flertando com um monte de coisa, e a impressão que dá, não estou falando que é real, que, você lembra que eu falei lá do início da Igreja Católica, que era juntar várias religiões e montar uma? A impressão que dava é que ele estava tentando fazer isso. É a impressão, tá bom, gente? Não vou garantir isso. E teve tanto auê, isso que ele falou, isso que ele estava fazendo, que começou a surgir em boatos. E eu vou te mostrar agora uma matéria, que fala que isso é fake news. Mas aonde tem fogo, ou melhor, aonde tem fumaça, tem fogo, né? Olha só isso. É uma fake news. Papa Francisco vai lançar uma nova religião denominada como Nova Ordem Mundial. É lógico que é uma fake news, ele não ia pôr esse nome. Mas ele estava flertando com uma união de várias religiões, e aparentemente ele queria, né, tipo, uma religião universal com um único papa, né, juntar todos os países, a mesma língua, a mesma moeda, o mesmo líder, a mesma religião.
ele estava com uma ideia dessas aí. Pelo menos aparentemente ele estava com essas ideias. E aí o pessoal começou a falar que ele ia criar uma religião nesse sentido. Então pegamos aí todas essas notícias. Eu falei que vai ser uma live rápida, né? E voltando àquela ideia, né? O Brasil é o país que tem mais católicos no mundo. O país mais católico do mundo. Vou dar uma olhadinha aqui o que vocês estão falando antes de eu finalizar, que eu vou finalizar com uma reflexão, tá bom? Vamos lá. Carlos Herbert. Professor, nesse inferno astral do ar, não deixou a barba crescer? É verdade, dessa vez não deixei a barba crescer, não. É isso mesmo. Obrigado, Carlos. Bom, gente, eu já estou partindo para o final da live, viu, gente? Estou bem cansado. Bom, qual que é a reflexão? Né? Quando eu vejo isso, o Papa alterando as regras da própria religião dele, flertando com ateus, com grupos opositores à própria igreja, defendendo causas que a igreja nunca defendeu, que é o caso lá de mulheres que ficam grávidas e levam ao óbito o seu filho, né? Que foi liberado na Argentina e ele não comentou nada. Isso eu acho um absurdo. Da união dos gays, tudo bem. Eu acho... não que é uma modernidade, mas cada um faz o que quer da vida. Eu acho que as pessoas têm que ser livres. Mas o aborto é complicado, né? Eu tenho um certo problema com o aborto. Né? Eu me lembro de uma história que minha mãe me falou, que é assim, eu tenho 2 irmãos que são mais velhos que eu, um pouquinho mais velhos que eu. Então, o que acontece? Minha mãe ela teve um filho, uma filha, e depois ela não queria ter mais filho. Então, ela fez um tratamento, eu não sei o que ela fazia, para não ter filho. E ela ficou grávida de mim. E aí foi uma gravidez complicada. E aí o médico falou para ela, olha, você corre risco de vida, você corre risco de vida. Você quer ter a criança? Só que a minha mãe era extremamente católica. Ele falou, não, eu quero ter o filho. E meu pai, ele já era um pouquinho com o pé no espiritismo, né? E tinha uma senhora que ele ia, desde antes de casar, lá uma médium, ali perto do aeroporto de Congonhas, que eu acredito que ela já faleceu, né? Ela era bem mais velha que meu pai. Então, ele foi lá, ele, minha mãe, e essa médium falou assim, olha, para minha mãe, ó, o teu filho é um espírito, é um menino, ele está do seu lado, e ele quer nascer, ele quer a sua família, ele está implorando para nascer. E aí reforçou a fé da minha mãe em me ter, ou em que eu nascesse. Ela ficou, acho que 1 mês em casa, 1 ou 2 meses deitada na cama, sem fazer força nem nada. E eu acabei nascendo com vários problemas. Eu tive problemas de saúde até os 7 anos de idade. E depois de um tempo ela me contou essa história. Então essa parte aí de você ter um filho e não querer ter ele, é claro que eu não tenho como não... Eu sou contra você proibir qualquer pessoa de fazer qualquer coisa. Eu acho que as pessoas têm que ser livres. Mas as pessoas têm que ter a consciência que isso vai... não ter essa criança vai trazer um problema maior para elas. Eu conheci muitas mulheres que fizeram isso, né, porque eu atendo, né, jogo tarô, tudo. E a maioria com depressão.
depois de um tempo, se arrependem. Falam, pô, eu deveria ter tido esse filho e tudo. Então é bom ter essa consciência. Não a proibição, a consciência. E vai lá e fica, né, e vem esse papo e começa a absolver. Sobre os gays não tem nem o que comentar, eles têm que ser livre mesmo, né? Vão ser felizes todas as pessoas, eu acho isso legal, né? Desde que não altere dentro de nenhuma religião. Se a religião um dia mudar, tudo bem, né? O que você não pode também, assim, eu não acho legal obrigar ninguém. Tipo, obrigar a igreja a ou a fazer casamento ou tudo mais, a menos que eles queiram, né? Não é legal obrigar ninguém. E também não é para a igreja encher a paciência dos gays. Não. Então, até aí, tudo bem. Mas o Papa, ele está indo meio que contra as bases da própria igreja. A impressão que eu tenho é essa daí. E aí, o que seria a reflexão para a gente ir agora para o final? Imagina o seguinte. Você passou o ano de... Vocês devem ter visto esse vídeo, que eu vou mostrar agora para vocês. Tá todo mundo tirando barato, né? Nós somos um bando de cachaceiros. Né? O brasileiro é um povo cachaceiro. Mas imagina o seguinte, o povo que tem mais católicos do mundo, que tem um monte de gente que está desempregada, Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, as pessoas passando necessidade, pessoas que foram parar nos hospitais, pessoas com depressão, pessoas com todo tipo de problema. Talvez quem está vendo esse vídeo pode ter algum parente que foi para o hospital. Pode ser que estava passando por alguma necessidade financeira. E aí imagina que você precisa de uma ideia do seu... Né, você quer assim uma palavra de conforto do seu líder religioso. E o seu líder religioso, ele faz isso aqui, ó. Como que é este vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês? Ele está lá no Vaticano, aparentemente no Vaticano, vai um padre brasileiro e pede para o Papa orar pelo Brasil. Papa, ore pelo Brasil. As pessoas estão ali com problemas e tudo mais, né? Estão passando por dificuldades. Vamos ver o que ele fala. Não sei se vocês perceberam, né? Ele fala de boa. O que ele fala? Ó, Santo Padre, reze pelo povo brasileiro. Aí ele fala assim, não, vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouco coração. E vai embora. E vai embora. Vocês não têm salvação. Tudo bem, é uma brincadeira, né? Parece meio Chaves, né? Parece aquelas frases parece aquelas rimazinhas do Chaves. O cara foi pedir uma oração pro Brasil, o cara pega e fala, não, vocês não têm salvação não, meu. É muita cachaça e pouco coração. É esse o padre, o papa que a gente tem atualmente. Ele vai colecionando ele vai colecionando tentando procurar a palavra, gente, mas a cada dia é uma decepção maior que eu tenho com esse papa. E olha que eu venho de uma família que vem de italianos e portugueses. Os meus avós, tanto de pai como de mãe, e os meus pais, meu pai e minha mãe, estão enterrados dentro de uma igreja. Pra você ter uma noção o quanto
né? É uma igreja aqui de São Paulo, tá, gente? Tradicional. O quanto a minha família é católica. E eu provavelmente, quando eu morrer, né, for a óbito, eu vou para. Eu já falei que eu quero ficar lá junto com meu pai e com a minha mãe. Mas é muito triste, né, assistir o final da Igreja Católica. E eu espero que tenhamos aí no futuro um outro Papa. Eu gostaria muito que esse renunciasse, mas acho que vai ser difícil. E aparecesse um melhor. Fica essa reflexão, não fique acreditando muito em pessoas que ficam falando que são muito boazinhas e desprendidas, andando de Rolls Royce com 30 seguranças ou mais, falando que é desprendida de bens materiais. Bom, gente, é isso. Eu vou dar uma olhadinha aqui no que vocês estão falando. Vamos lá. Roberto Rolim, quanto às profecias de Nostradamus, eu não queria nem entrar nesse tema. Eu estava até com os slides montados aqui, né? Tem várias lives aí sobre Nostradamus. Bom, para você ficar feliz, eu vou te mostrar só. Eu vou ter que achar, gente. Meu Deus, vocês vão fazer isso comigo mesmo? Vamos ver, eu acho que tá fácil. Você ficar feliz. Bom, vamos começar então com isso aqui, ó. Isso daqui é de um livro de Nostradamus. Né? A live já acabou, gente. Eu vou ficar só comentando então algumas coisas. Isso daqui é de outra live. Ó, essa aqui é uma das quadras do Nostradamus. Ó. Aliança entre muçulmanos e asiáticos, a invasão da Europa e a perseguição dos cristãos. Isso já está acontecendo. Se você vê o que está acontecendo, o que eles fazem com os cristãos na China. Eita. O anticristo, os países comunistas da Ásia envolvidos na guerra. Aqui está dando 1999, mas é algo... essas datas não existem, né? O Nostradamus não coloca data, são os tradutores que vão pondo data. Mas olha que interessante, o anticristo e países comunistas da Ásia. Que país que é comunista da Ásia, hein? De onde veio lá o Xing Ling? O nascimento do anticristo, ó. Nascimento do anticristo na Ásia, sua penetração até a França. Aí tudo bem. Só que aí você fala, pô, aonde que nasceu esse anticristo, né? Você fica curioso. Os 27 anos de guerra do anticristo. Bom, mas não era bem isso que eu queria também. O anticristo e os países comunistas da Ásia estão envolvidos. Bom, aqui ele... Depois vocês vão dar uma paradinha e dando uma lida, o que acontece? Eles falam que o anticristo ele vem de um país que pode ser o Japão ou a China, ou a China. Só que país comunista é só a China. Então, de onde vem o anticristo? Segundo Nostradamus, hein, gente? Segundo Nostradamus. Então, é mais ou menos isso daí, gente. Aí o Roberto Rolim fala também, ó, não se esqueça que ele foi conivente com a liberação do óbito de crianças na barriga de mulheres grávidas na Argentina.
Ele foi conivente, é o que eu tô falando, ele está indo contra tudo aquilo que a igreja pregou até agora. Carlos Herbert, professor, sobre a renúncia do Papa Alemão, o que você pode dizer? Olha, eu não sei, tem um monte de especulação, mas eu gostava muito mais do alemão do que esse argentino. Eu gostava muito mais. Tanto é que, apesar que esse é franciscano, entre aspas, né? E o franciscano, ele... como que pode, né? Um franciscano que tem poder. Não tem como, né? Ele, na verdade, ele é uma pessoa que tem que... Ele é avesso ao poder, por isso que não bate as informações. Né? E essas histórias do Papa, tem que entender que a igreja ela tem muito a ver com o marketing. Eles têm um marketing forte. Sempre tiveram. Se você for pegar lá atrás, o Papa João Paulo II, ele tomou um tiro, né? Tem um cara que foi lá, tentou matar ele tomou um tiro, e aí ele, quando ele melhorou, ele perdoou. Aí ele foi falar com a pessoa que tinha dado um tiro nele, porque ele queria perdoar aquela pessoa que tentou matar ele. Tá aí, tudo bem. Só que chamaram televisão, foi filmado, documentado. Que perdão é esse que tem que todo mundo ficar sabendo? Então, já tinha toda uma mídia ali em cima do João Paulo II. E o que eu acho que aconteceu no Papa Francisco. Tem que prestar atenção. Quando tem muita mídia, tem que tomar cuidado, gente. Quando todo mundo está falando uma coisa, quando todas as emissoras de TV estão falando estão indo para o mesmo lado, a unanimidade é burra. É sempre bom. Quando tem metade falando bem, metade falando mal, você fala, opa, aqui está começando a ficar equilibrado. Agora, todo mundo falando bem é meio estranho. Sobre a saída do Ratzinger, eu acho que foi política e talvez uma preparação realmente para... Que é aquilo que eu falei, eu acho... A impressão que eu tenho é que eles estão querendo acelerar a nova era. Né? O que seria a nova era? É uma reformulação das religiões. Eu sempre achei que a próxima religião, pela lógica, seria o islamismo, porque como que é a nova era? Ela é muito parecida com o islamismo, só que não esse que está por aí, mas a ideia meio que a filosofia deles ali. O islamismo, ele tem ali muitos profetas, né? Jesus Cristo é aceito no islamismo, mas ele é um profeta. Aí vem Maomé, Buda, todo mundo é profeta. Se pega qualquer um, todo mundo vira profeta ali. Se eu trocar profeta por mestre ascensionado, né? Então, para eles lá, eu acredito que São Francisco é um profeta. Se eu pegar uma deusa chinesa, sei lá, Kutumi é capaz de ser uma profetisa lá para o islamismo, não sei. Agora, se eu pegar esse nome profeta e trocar para mestre ascensionado, vai ficar muito parecido com a fraternidade branca. O que é a fraternidade branca? Que é uma religião, é uma ideia meio ecumênica. Vocês vão na internet jogar em fraternidade branca. O que seria? Imagina a fraternidade, tá? São Germain, Jesus Cristo, São Francisco, né? Kutumi, Ravena, mistura com anjos e tudo. Imagina, né? Falam que tem 7 principais, mas são muito mais. Né? Eles falam que são 7 principais para poder bater com a ideia dos 7 raios da teosofia e as 7 cores e tudo mais. Mas são muito mais. Se for para colocar todo mundo, é mais que 7. E o islamismo é muito parecido com isso. Ele aceita as outras religiões, só que em vez de colocar com o nome de mestre ascensionado, você põe o nome de profetas. Então você junta. Então eu acredito que exatamente aquilo que aconteceu na Igreja Católica vai acontecer agora, em breve. Algo acontecerá e todas as religiões vão se unir e criar uma única religião. Uma religião
diferente do cristianismo, porque o cristianismo é da era de peixes, então o cristianismo é muito emocional, muita emoção, muita oração, né, muito sentimento. E na era de Aquário, não. É mais racional, então é física quântica, poder da mente, né? Em vez de eu me emocionar, eu vou pensar mais, vai ser mais racional, vai ter essa ideia da física quântica e tudo mais, dimensões, vai cair para esse lado aí, junto com essa ideia do islamismo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Consegui entrar, meu computador estava travando. É óbvio que ele está obcecado por... Quem está obcecado por ordens Illuminati? O Papa ou eu? O Papa, né? Roberto Rolim. Kuthumi é um mestre ascenso, reencarnou como São Francisco de Assis. O pessoal diz isso, né? Tem que dar uma olhada, porque Kuthumi não é aquele que estava... Eu tenho que dar uma olhada melhor, mas eu acredito que o Kuthumi é aquele que estava em uma universidade e ele está... Tem que ver qual que é o mestre ascenso que estava vivo e se correspondia com a Blavatsky. Eu acho que era o Kuthumi, não sei. Então, e tem essas histórias de que eles se reencarnam, tudo mais, né? Sim, sim, tem toda essa história aí, né, de que a fraternidade... Então, Kuthumi Almori é que entrava em contato com a Blavatsky, né? Mas eu acho que eles estavam vivos. Se eles estavam vivos, ele consegue... Ele poderia ser a reencarnação de São Francisco, então. Aí inverte. Não... Né, que São Francisco é lá de 1300 e tudo mais. Ele não pode ser da mesma... Bom, e é isso aí. Eu queria só fazer essa reflexão. Eu queria convidar todos vocês para amanhã. Eu vou ter uma live aqui falando sobre mentalismo. Aí sim, em formato de aula. Né? É o capítulo 3 do livro Abra Sua Mente para Receber, da Catherine Ponder, que eu divido em 5 partes e faço uma live só e de preferência em 1 hora. A minha intenção é fazer rapidinho, que depois eu vou editar. Sim, sim, fundar... Sim, sim. Eu gosto muito do Kuthumi, viu? Todos eles são bons, né? E outra coisa que eu queria pedir para vocês é eu não escrevi, mas amanhã eu vou falar. Eu tô com um Instagram novo, que é simples, é @morada do conhecimento. Quem puder se inscrever lá no Instagram, eu agradeço muito. Amanhã eu vou deixar escrito aí, tá? E tem uma outra informação que eu quero dar, é que eu tô com um curso de tarô, né? E ele está no começo. Quem tiver interesse em aprender tarô, entre em contato comigo. O meu projeto com o tarô é fazer A minha ideia é nem que demore muito tempo, pode ser que não seja feito de um dia para o outro, mas eu quero ter um dos melhores cursos de tarô do Brasil. Ele está começando agora, então o pessoal comprou o curso, eu estou gravando e colocando na plataforma. As aulas são ao vivo, com aulas editadas, e eu quero me aprofundar em vários temas. Vai virar uma plataforma de tarô voltada para o ocultismo. Então, quem tiver interesse, que entrar agora, né, assim, não agora, mas nesta primeira leva aí, vai ficar muito mais em conta, porque estará financiando o projeto. E nem no futuro, quando essa plataforma estiver toda montada, vai ficar um valor bem complicado, porque vai ter mais pessoas envolvidas aí, não vai ser só eu, tá bom? Mas aí amanhã eu explico melhor. Eu peço desculpa aí pelo meu mau humor, mas inferno astral é sempre assim, mas graças a Deus faltam só 15 dias para eu me livrar disso, tá bom? Fiquem todos com Deus e, se possível, venham amanhã aqui, tá bom? Muita saúde e paz.
e prosperidade a todos vocês. Gratidão, gente. Gratidão a todos que estiveram aqui na live. Fiquem todos com Deus.